Olá galera, tudo bem? Aqui é o professor Jorge Paulino. Vou resolver com você mais uma questão da prova do Enem 2011, matemática. Vem comigo? Então é a questão número 150 da prova cinza. É um problema envolvendo bastante matemática básica. Tá? Então a gente vai fazer a leitura inicial do problema, que diz assim: o IMC, o Índice de Massa Corporal, é largamente utilizado há cerca de 200 anos, mas esse cálculo representa muito mais a corpulência do que a adiposidade, uma vez que os indivíduos musculosos e obesos podem apresentar o mesmo IMC. Uma nova pesquisa aponta o índice de adiposidade corporal, o IAC, como uma alternativa mais fidedigna para quantificar a gordura corporal, utilizando a medida do quadril e também da altura. A figura que vem a seguir mostra como calcular essas medidas, sabendo-se que, em mulheres, a adiposidade normal varia entre 19% e 26%. Então, a figura a que ele se refere é essa. Então, o velho IMC, Índice de Massa Corporal, bem divulgado, bem trabalhado, bem batido, né? É a divisão da massa pela altura ao quadrado. Altura vezes altura, altura ao quadrado. Então, esse novo índice, IAC, Índice de Adiposidade Corporal, ele vem em porcentagem, percebeu? E entre as mulheres, varia de 19% a 26% o índice normal, a normalidade. Bom, como se calcula o IAC? Está aqui, é uma equação que ele traz. Você pega a circunferência do quadril em centímetros e divide pela altura vezes a raiz quadrada da altura. Tudo isso subtraído de 18. É uma fórmula que está ali pronta. Bom, continuando com a leitura do texto, ele fala assim: imagine com uma jovem que tenha IMC 20 kg por metro quadrado, 100 centímetros de circunferência dos quadris e 60 kg de massa corpórea. Ela resolveu averiguar o seu IAC. Então, ela tinha o IMC, aquela fórmula da primeira coluna, e quer averiguar o seu IAC, aquela fórmula da segunda coluna. Para se enquadrar aos níveis de normalidade, que é entre 19% e 26%, a atitude adequada que essa jovem deve ter diante da nova medida é reduzir o excesso em 1%, manter os níveis, aumentar o nível de gordura em 1%. Então, nota que ele está trazendo o valor do IMC da garota, o IMC, e pretendemos calcular o IAC. Então, vamos dar uma olhada novamente, vou voltar à tela e a gente vai olhar novamente as fórmulas. Nota, ele trouxe o IMC da garota, temos também a massa da garota, que é 60 quilos, então vamos tentar calcular o IAC, que é um índice que vem em porcentagem. Agora observa, quando nós viermos aqui trabalhar com o valor dado do IMC, nós teremos esse valor, acharemos a altura. Por que acharmos a altura? Porque ela entra no cálculo do IAC. Vamos para a resolução? Vamos lá? Então vem comigo aqui. Resolução. Então eu começo com a fórmula do IMC, que é a massa dividida pela altura ao quadrado, e substituo os dados fornecidos. A massa é 20, o IMC é 20, a massa é 60 quilos, dividido pela altura ao quadrado. Então é claro que eu multipliquei aqui, né? 20h² igual a 60, 60 dividido por 20 deu h² igual a 3, e ficamos então com h igual a raiz de 3. Só que você deve ter observado que ele trouxe esse dado. Raiz de 3 é aproximadamente 1,7. Você não precisa ficar decorando para a prova do Enem, raiz de 3, raiz de 2. Esses valores são fornecidos como dados. Bom, achei então a altura dessa garota, ela tem 1,70 m, 1,7 metros. Obtida a altura, eu venho para a fórmula do IAC, que é a circunferência do quadril dividido pela altura vezes a raiz da altura. Olha como fica simples agora calcular, porque a medida da circunferência do quadril é um dado do problema, 100 centímetros. O valor da altura já calculamos, substituo. E nota que um dado do problema também é a raiz quadrada de 1,7, que é 1,3. Multiplicamos e fazemos 100 dividido por esse valor, isso dá aproximadamente 45,5. Subtraído de 18, chegamos no IAC 27,25. Isso em porcentagem. Bom, o que devemos fazer agora? O índice a normalidade de uma mulher é entre 19% e 26%. Como essa garota tem 27,25%,
naturalmente ela vai ter que reduzir para se enquadrar a um nível de normalidade. Ou seja, o IAC normal está nessa faixa. Então, para se adaptar, ela deve diminuir. 27,25, que é o seu índice, do índice máximo, que é 26. Ela deve diminuir o quê? 1,25%. Quando a gente vai para as alternativas, nota que a única que se aproxima mais de 1,25% e redução do excesso é a alternativa A. Então, gabarito correto, letra A. Para você, um grande abraço. Daqui a pouco, mais uma resolução interessante da prova do Enem 2011 aqui na rede Passaporte Educacional. Grande abraço, até mais.